Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos em um mês cheio de grandes acontecimentos e marcantes. É o mês vocacional, o mês de agosto. Nós sabemos que cada semana nós temos a oportunidade de aprofundar um tema vocacional. Hoje, Dia dos Pais, nós agradecemos a Deus por essa vocação ao matrimônio e começamos nessa semana a Semana Nacional da Família. Uma oportunidade das paróquias e dioceses se organizarem e poderem cada vez mais também aprofundar o tema da família. Nós temos justamente o subsídio, a Hora da Família, que fala justamente da Semana Nacional da Família, que vai desse domingo até o próximo, com o tema Misericórdia na Família, Dom e Missão. Toda a nossa igreja recebe justamente esse subsídio e deve ser uma oportunidade de aprofundar. É claro que o tema central nesse ano da misericórdia é a da misericórdia. Portanto, essa Semana Nacional da Família, que começa nesse domingo, vai até o próximo, Misericórdia na Família, Dom e Missão. Poder ver a misericórdia enquanto dom, enquanto graça, e ao mesmo tempo a missão de a família ser aquela que difunde a misericórdia ao seu redor. Do outro lado, nós estamos também aqui no Rio de Janeiro, na última semana dos Jogos Olímpicos. Essa semana agora termina no próximo domingo, os Jogos Olímpicos, com tudo aquilo que tem enquanto simbolismo, tanto de nações diferentes, de ideologias diferentes, convivendo na mesma Vila Olímpica, ao mesmo tempo no mesmo refeitório ou no campo de disputa e, ao mesmo tempo, procurando viver em tempos de paz. Realmente eu creio que a disputa olímpica remete justamente à trégua da paz, que faz parte um pouco do espírito olímpico. Então, também esse aspecto, e ao mesmo tempo nos prepara para os Jogos Paralímpicos, que em setembro será um belo momento também de vermos a superação das pessoas deficientes, né, na disputa paralímpica. Eu creio que é um momento muito importante também de nós aprendermos e fomentarmos ainda mais na igreja a pastoral, né, a pastoral da pessoa deficiente. Além do mais, nós temos agora nessa semana, começando na segunda-feira, o Congresso Eucarístico Nacional, justamente o 17º Congresso Eucarístico Nacional, que acontece em Belém do Pará. Eucaristia e partilha na Amazônia Missionária é o tema, e o lema, eles o reconheceram no Partido do Pão. Então, nesse 17º Congresso Eucarístico Nacional, será uma oportunidade do Brasil celebrar justamente essa presença do Cristo Eucarístico ali na Amazônia Missionária. Também o Congresso Eucarístico começa na segunda-feira, vai ter domingo, né, e que tem representantes do Brasil todo e também do exterior, inclusive com legado pontifício, para estar nesse Congresso Eucarístico Nacional. Então, meus amigos e meus irmãos, vamos viver esses sinais, Semana Nacional da Família, Dia dos Pais, Congresso Eucarístico Nacional, e última semana dos Jogos Olímpicos, mas já olhando os Paralímpicos que estão chegando. Nesse contexto todo, a palavra de Deus, desse 20º domingo do tempo comum, ela nos fala justamente da dificuldade da evangelização, ou seja, de como os cristãos, como foi acontecido com Jesus, têm essa perseguição e a dificuldade. Nós escutaremos, por exemplo, a leitura de Jeremias, por exemplo, né, que pediram que ele fosse morto, né, lançando o desânimo e tudo mais, e aí justamente a hora que o rei entrega nas mãos dos seus acusadores, o jogam na cisterna, né? E ali, justamente quando vão dizer ao rei, pediram para tirá-lo de lá, né, o profeta Jeremias, antes que morra. Ou seja, alguém que fala em nome do Senhor, muitas vezes incomoda e, claro, naquela época lançavam em cisterna, matavam, faziam. Também hoje tem as várias situações de, muitas vezes, de martírio, mas em geral querem tirar a fama, difamar, querem tirar a credibilidade para que o profeta não seja ouvido. No fundo, o profeta incomoda com a sua vida e com a sua palavra. E por isso mesmo, como nós estaremos ouvindo nesse final de semana, Jeremias 38, vai acontecer justamente esse aspecto, né? Esse profeta que incomoda. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, o Evangelho de Lucas, capítulo 12, nos fala justamente esse Jesus que vem trazer fogo à terra. Ele fala de um batismo, e claro, pelo batismo que Jesus Cristo fala, ele fala aqui da sua morte e ressurreição.
Então ele fala justamente que ele vai dar a vida, né, para que aconteça a vida, para que todos tenham vida, e vida em abundância, e vida em plenitude. Quando ele fala desse batismo que eu devo receber, né, ansioso para que se cumpra. E ao mesmo tempo ele fala que veio trazer fogo para a terra, ou seja, para afervorar os corações, e que a opção por Cristo acaba dividindo as pessoas, ou seja, as pessoas que não aceitam, que não querem saber de Cristo, depois perseguem os cristãos. Isso desde o passado é assim e também hoje é assim. Essa situação daqueles que não aceitam o anúncio do Evangelho acabam depois perseguindo os cristãos, dividindo até mesmo em família, muitas vezes, como fala aqui a leitura do Evangelho. Realmente algo que, de uma certa forma, nós escutamos na leitura de Jeremias, né, com toda a perseguição contra o profeta, também fala no Evangelho. Jesus fala que ele veio trazer fogo sobre a terra e quer que realmente esse mundo aconteça, viva essa nova vida, porém, evidentemente, que vai ter toda a perseguição e a dificuldade, pois mesmo ele fala do batismo, que é a sua morte e ressurreição, e fala também daqueles que vão se posicionar a favor ou contra a mensagem do Evangelho. Eu creio, meus irmãos e irmãs, estamos assim sentindo isso, né? Nessa mudança de época que ora nós vivemos, nós vemos que a igreja tem essa missão, a missão profética de anunciar a verdade, de proclamar a vida, denunciar o pecado, e ao mesmo tempo ela se torna uma presença moral, ética no meio da sociedade, e sempre se quer tirar alguma coisa que alguém da igreja faça errado para tentar desacreditá-la, para tentar que ela não seja ouvida naquilo que diz. E atualmente, nesses atuais tempos, nós vemos que poder andar pelo caminho do Senhor, o caminho do respeito ao outro, nem sempre tem sido respeitado também. As intolerâncias acontecem de diversas formas. As intolerâncias são muito manipuladas hoje de diversas maneiras. Cabe a nós, meus irmãos e irmãs, vemos como que nós, enquanto aqueles que são cristãos hoje, no meio dessa sociedade, não é mesmo que tentem calar nossa voz, como foi de Jeremias, ou mesmo que veja as pessoas se posicionarem a favor ou contra, como fala o Evangelho, nós não podemos perder de vista aquilo que nós temos que anunciar, ou aquele a quem devemos ser testemunhas, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Tenho certeza que justamente essa nossa missão é que vai trazer essa vida do mundo. Justamente fala o Evangelho, eu vim trazer fogo e quero que realmente aconteça essa nova vida aqui nesse nosso tempo, nesse nosso mundo, como fala o Evangelho. E depois a carta aos Hebreus, a segunda leitura, justamente fala de nos empenhar com perseverança no combate que nos é proposto, o empenho. Ou sabemos que somos chamados nessa mudança de época a sermos profetas, a anunciarmos o Evangelho, a não desanimar com todas as divisões e acusações ou os desânimos que querem colocar para aqueles que anunciam o Evangelho, mas ao mesmo tempo, lembra aqui a leitura da carta aos Hebreus, não é? Estamos rodeados por tamanha multidão de testemunhas. Deixemos de lado o que nos pesa e o pecado que nos envolve e empenhemo-nos com perseverança no combate que nos é proposto. Então, a segunda leitura, uma resposta, digamos assim, que nos é dada na carta aos Hebreus, justamente diante das várias circunstâncias que ocorrem de contradições, de divisões, de perseguição, de martírios. Não é? Para, diante de tudo isso, empenhemo-nos com perseverança com o combate que nos é proposto. E diz, realmente, uma palavra muito importante, com os olhos fixos em Jesus, que em nós começa e completa a obra da fé. Ou seja, meus irmãos e irmãs, diante de todas as circunstâncias, e tantas circunstâncias ao nosso redor, inclusive com as perseguições e desânimos que podem haver, a carta aos Hebreus nos convida, olhemos para frente, com perseverança, com esperança, com os olhos fixos em Jesus, sem desanimar, e que muitas vezes nós, diante das circunstâncias e das pressões e das maledicências, das divisões, podemos ter muita tentação de desanimar de tantas questões, mas quem tem os olhos fixos em Jesus não desanima, ele olha para frente, como fala a leitura da carta aos Hebreus. Depois continua a carta aos Hebreus, concluindo, em vista da alegria que lhe foi proposta, Jesus suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita do trono de Deus.
Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Vós ainda não resististe até o sangue na vossa luta contra o pecado. Ou seja, a carta aos Hebreus é uma resposta justamente dizendo, diante dessas circunstâncias todas, seja Jeremias que está sendo pressionado a ficar calado e é jogado no poço, depois vai lá justamente o rei que manda tirá-lo, ao mesmo tempo o evangelho que fala que Jesus quer que aconteça essa nova vida, ele vem trazer fogo sobre a terra e ao mesmo tempo as pessoas vão saber, às vezes contra ou a favor do evangelho, e isso pode ter ocasiões de perseguição e de desânimo. Então você fala, coragem, olhem para frente com os olhos fixos no Senhor, assim caminhamos. Nós temos muitas situações, caríssimos irmãos e irmãs, que acontecem isso, nas paróquias, nas dioceses, na igreja. Nós temos um compromisso com o Evangelho, um compromisso com a Palavra de Deus. E nós sabemos, meus irmãos, que temos que anunciá-la e, por causa de Cristo, proclamar a todos a boa notícia da evangelização, que leva as pessoas a terem uma nova vida. E é claro, diante disso tudo, nós vamos ter sempre as contradições e as perseguições, seja muitas vezes cruentas, como acontece ainda hoje, de matarem cristãos, de queimarem suas igrejas, de expulsarem das suas terras, como nós temos a olhos vistos pelos meios de comunicação hoje, todo esse êxodo de tantos cristãos e tantas mortes cruentas de cristãos só porque são cristãos, tendo suas igrejas muitas vezes queimadas e muitas vezes expulsos das suas terras. Do outro lado, meus irmãos e irmãs, nada disso deve nos animar, porque mesmo também em locais que talvez a perseguição não seja cruenta, nós temos situações de difamação, que tenta-se manipular notícias, manipular ideias, tenta-se criar muitas vezes fatos para que as pessoas, os católicos, muitas vezes as figuras católicas, as lideranças, sejam, no mundo de hoje, cada vez mais taxadas, sejam mais carimbadas, como se não deve dar crédito para que aquilo que fala não seja ouvido, né? E tudo isso vai acontecendo e vai machucando as pessoas. São tantas situações que machucam e que levam as pessoas muitas vezes a desanimar, a achar que não tem jeito realmente de evangelizar. E Jesus fala, eu vim trazer fogo à terra e eu quero realmente que esse fogo pegue. Ou seja, vim trazer uma boa notícia. E a notícia, quero que essa boa notícia da salvação aconteça nessa sociedade, nesse nosso mundo. Nós somos aqueles chamados hoje a anunciar Jesus Cristo ao mundo de hoje, a anunciar a palavra de Deus ao mundo de hoje. De tal maneira que nós temos os olhos fixos no Senhor e ao mesmo tempo resistir firmes até o fim. Só para lembrar um pouco aquilo que nós vivemos nesse mês vocacional, com todas as vocações. Essa semana agora, a Semana Nacional da Família, começando no Dia dos Pais. Quantas questões e quantos problemas existem em relação a isso. Da nossa parte, o acolhimento, o atendimento a todos, sem julgar as pessoas. Do outro lado, mas quantos querem que nós mudemos esses conceitos e querem realmente nos impor outras ideias que não vão de acordo com a nossa vida de fé? Ainda mais com relação à Eucaristia. Estamos no Congresso Eucarístico Nacional essa semana, lá em Belém. Quantos que denigrem ou então levam muitas vezes a ideia falsa de Eucaristia, tem falando muitas vezes contra os cristãos, os católicos, que celebram esse momento importante dessa presença eucarística, não é? E mesmo nossa presença na sociedade, não é? Seja na vida dos atletas, com nossa capela, onde atende as pessoas para a questão do transcendente, no respeito a todas as religiões, seja também em acolher as pessoas que vêm de perto ou de longe, para as Olimpíadas, para que também não falte essa busca de Deus no coração daqueles que vêm para passar esses tempos aqui. No meio de tanta violência e problema, nós vemos que o Evangelho é que mais nos mostra o caminho. Poder viver intensamente, não desanimar com as divisões e os problemas e anunciar sempre Jesus Cristo. Nunca perder de vista em Cristo Jesus, Ele que é o centro da nossa vida e onde estão nossos olhos fixos no Senhor. Portanto, meus irmãos e irmãs, nesse domingo, nesse final de semana, portanto, vivamos o Dia dos Pais, a Semana Nacional da Família, acompanhemos o Congresso Eucarístico Nacional em Belém do Pará e também olhemos e possamos tirar sempre alguma nota, uma lição
com relação aos Jogos Olímpicos que estão por terminar também nessa semana. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.